Bem-vindo à comunidade cristã Nova Vida. Vamos dar início ao nosso culto de oração com a música A Ele e a Glória. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Solte o cabo da nau. Solte o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Oh, porque duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu, quando força dos és contra as ondas do mar, teu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Trevas vem me assustar, tempestade no mar, das montanhas o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem me pode suster. Solta o cabo da nau, toma o remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus
Boa noite, graça e a paz do Senhor. Louva a Deus, porque o tempo da palavra que nós temos para meditar, um culto de oração tão especial para nós. Paulo já escrevendo à igreja de Tessalônica, em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5 e verso de número 17, ele diz: orai sem cessar. E é tão importante quando nós valorizamos o tempo da oração e o tempo da palavra. Deus, ele é muito maravilhoso e é uma forma que nós temos de dialogar com o Senhor, falar com o Senhor. Quando nós estamos meditando na palavra, Deus está falando conosco. Quando nós estamos orando, nós estamos falando com Deus. E o culto de quarta-feira, nós temos essas duas coisas e nós temos que aproveitar bem esse tempo. Então nós temos o tempo da palavra e o tempo da oração. Louva a Deus por você, que você tem separado esse tempo aí para meditar na palavra juntamente conosco e cultuar ao Senhor e orar também, colocando seus pedidos, as suas petições, aquilo que você precisa, necessita, você coloca diante do Senhor. Abra sua Bíblia, se você puder, nesse instante. Tiago, capítulo de número 1. Nós vamos ler capítulo 1 até o versículo de número 4. Do versículo 1 até o versículo de número 4. Vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas. Saúde. Versículo de número 2. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Vamos orar? Feche os seus olhos, se você puder, nesse instante, Pai. Eu quero primeiramente já agradecer ao Senhor, porque ter esse momento da palavra e da oração para nós é um privilégio, é tão importante, porque esses dois itens na nossa caminhada cristã servem como combustível para nós. A tua palavra, ela fala de uma maneira muito especial, nos corrige, nos orienta, nos fortalece. Pai, fale conosco através desta mensagem, nesta noite, nos ajude, Senhor, tira toda a preocupação, todo o temor e que possamos, Senhor, realmente colocar em prática aquilo que nós vamos ouvir nesta noite. Nos ajude, ó Deus, te louvamos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos para Tiago, a carta de Tiago é como se nós estivéssemos lendo Provérbios lá no Antigo Testamento. É um conjunto de ensinamentos que nós podemos trazer para as nossas vidas, tantas coisas, e isso é como uma bússola, né? Isso traz um norte para nós, a forma que nós devemos caminhar, e a palavra de Deus, ela sempre nos orienta como devemos andar. O tema desta noite, que eu quero trazer para os irmãos e para os ouvintes também, a conduta cristã na vida diária. Tiago é uma carta muito prática. Interessante que essa carta de Tiago, ela não é direcionada a nenhuma igreja, como nós vimos, como nós conhecemos na carta de Paulo, né? Quando Paulo escreve às igrejas, e também João lá em Apocalipse, quando ele tem aquela visão na ilha de Patmos, e ele escreve para 7 igrejas da Ásia. Então, as cartas são direcionadas. E quando nós olhamos para Tiago, Tiago é um conjunto de aprendizado. Então, é como se estivesse escrevendo uma carta para várias pessoas, congregações, grupos. Então, é uma carta que nós podemos, de fato, trazer para nós
e praticar, né, todo esse ensinamento de Tiago. Primeiramente, Tiago, do capítulo 1, do verso de número 1 até o verso de número 4, o que Tiago traz para nós? Tiago traz para nós um despertar na alegria que nós temos que ter em meio às tribulações. Pastor, como é que eu vou ter a alegria no meio das tribulações? De fato, se nós levarmos isso ao pé da letra, ficaria até estranho, né? Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, que Tiago, quando ele diz assim, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. E ele diz ainda no plural, não é uma só tentação, mas são várias tentações. Por que nós precisamos ter alegria? Porque a nossa alegria, ela não é medida pelas lutas ou pelos problemas que nós estamos passando. A nossa alegria é medida sabendo que nós temos um Deus que dirige as nossas vidas. E nós olhamos para o Senhor. Então a alegria não é que estamos passando um problema, uma dificuldade, uma luta, uma perseguição, e nós vamos nos alegrar por causa disso. Não. Nós vamos nos alegrar porque nós estamos incomodando, porque nós estamos fazendo a diferença. Porque lá em Mateus, capítulo de número 5, verso de número 12, o relato, Mateus, do capítulo 5 até o capítulo de número 7, vai falar das bem-aventuranças, do sermão do monte, ou sermão da montanha, como você queira chamar. Mas o Senhor traz um ensinamento dizendo que os profetas antes de nós, lá no capítulo 5, verso 12, eles também foram perseguidos. Então, quando nós aceitamos a Jesus, parece que nós decidimos, entregamos a nossa vida a Jesus e nunca mais teremos problemas, nunca mais teremos perseguições. Nós teremos sim perseguições porque os profetas outrora tiveram. Foram perseguidos, foram caluniados, muitos foram mortos. Então nós teremos perseguições sim. Atos dos Apóstolos também, no capítulo de número 5 e verso de número 41, os apóstolos também sofreram por causa do Evangelho. Então o Evangelho, porque o Evangelho nós entendemos a palavra do Evangelho, a Bíblia, as verdades do Senhor, confronta, né, o erro, aquilo que está errado. Então é um confronto, né? Então, quando se confronta alguém, geralmente você recebe perseguição, se comentam de você. Então, o Evangelho é assim, quando você traz algo para confrontar a pessoa do seu erro, você é perseguido. Então, acontece isso com o Evangelho, porque ele confronta as pessoas. O Evangelho, a palavra de Deus, ela, quando ela é pregada na essência, na verdade, do sacrifício de Jesus, ela incomoda as pessoas, porque as pessoas precisam sair dos seus erros, a sua zona de conforto. Então o Evangelho faz isso, tira a pessoa da zona de conforto. Então, o fato de ter alegria nas provações é ter a certeza que Deus está dirigindo a sua vida. Então, a alegria que nós devemos ter é pelo fato do Senhor estar à nossa frente, o Senhor está dirigindo as nossas vidas. Então, nós nos alegramos no Senhor. Nós nos alegramos porque sabemos que em meio às provações, às tempestades, às lutas, nós teremos o Senhor conosco. Então Deus jamais vai nos deixar. Então é importante olharmos para a carta de Tiago como uma vida prática cristã nossa e realmente procurar seguir o que Tiago traz para nós. Então, é a conduta diária, é o dia a dia do nosso caminhar cristão
diante da circunstância, diante das pessoas. Hebreus capítulo 10, no verso de número 34, a partir do verso 32 e 34, o escritor de Hebreus vai nos trazer uma palavra que o fato de passarmos por tudo isso, por essas perseguições, por esses momentos muitas vezes delicados que nós passamos na vida cristã, o que nos consola, o que nos conforta é que o céu nos aguarda. Quando você sabe que diante de tantos problemas que você está passando, tantas perseguições, tantas tentações, tantos levantes contra você, às vezes até diante da sua família, dentro do seu seio familiar, né, pessoas que às vezes você não esperava, né, pessoas tão próximas, mas acontece mesmo, porque somos perseguidos, somos tentados por causa do Evangelho, pela verdade, né, que nós trazemos em nossas vidas, ensinamentos de Jesus. Então, isso também nos leva a vivermos uma vida de intimidade com Deus. Então, as tentações, olha que o versículo de número 3 vai nos dizer. Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Às vezes nós não compreendemos porque estamos passando por tentações, né? A princípio, né? Parece que nós nos perguntamos, né? Por que estou passando por tentações, provações, lutas, né? Mas nós temos que ver por um outro lado o que Deus quer me ensinar. O que Deus quer mostrar para eu, para a minha pessoa, através dessas tentações, através das perseguições, através desses levantes, né? O que Deus quer me ensinar? Então nós precisamos olhar, e uma das coisas do versículo 3 aqui é a prova da nossa fé para produzir em nós paciência. Nós precisamos ter paciência, nós precisamos pedir paciência ao Senhor. O versículo 4 vai dizer assim: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, a paciência, né? Então, quando Deus começa a tratar conosco, Deus começa a nos moldar. Eu lembro de uma mensagem que eu trouxe uma vez, falando do vaso, né? E como é interessante que Deus nos molda, Deus não dispensa, né, ninguém, por mais limitados que somos, mas Deus trabalha em nossas vidas. Deus, ele compara Israel ali como o vaso, né? E ele o oleiro que trabalha nesse vaso. E às vezes Deus está trabalhando nas nossas vidas, permitindo tentações, provações, e nós não compreendemos. Aliás, nós questionamos, aliás, nós não aceitamos, porque parece que, de fato, se prega um evangelho onde jamais seremos confrontados, jamais seremos caluniados, jamais seremos discordados, né? Parece que é como se todo mundo, ao ouvir nosso discurso, ao ouvir a palavra de Deus, parece que eles precisam aceitar de bom grado. E nem todos aceitam de bom grado. Então muitos não aceitam, né, realmente a palavra. E por que não aceitam? Porque querem viver a vida como estão vivendo, querem continuar no erro, querem continuar no pecado. Então, quando nós passamos por tentações, as provas e as tentações, nós temos que nos alegrar no Senhor e agradecer ao Senhor, porque de fato nós estamos incomodando as pessoas. Nós estamos trazendo algo diferente para as pessoas. E precisamos fazer isso nas nossas vidas. Então, lembrando dos profetas que foram perseguidos, lembrando também dos apóstolos também, né, que
que sofreram perseguições por causa do Evangelho de Jesus Cristo. E Paulo fala uma coisa tão maravilhosa, lá em Romanos, no capítulo 1 e no verso de número 16. Ele fala que o Evangelho é poder de Deus. Então vale a pena você passar por provas e tentações, mas que você compreenda que o Evangelho é poder de Deus, poder transformador, poder que muda a vida do homem, poder que traz mudanças na vida das pessoas. Então a nossa alegria é saber que quando falamos do Evangelho, quando mostramos o Evangelho de Jesus Cristo, as pessoas são confrontadas, precisam deixar o seu erro, a sua vida a qual estão vivendo, né? E viver uma vida de santidade, uma vida na presença de Deus. Então, Tiago traz isso para nós. Tenha alegria, agradeça a Deus quando você estiver passando por lutas, por prova, por tentações. Sabendo que Deus vai estar provando a sua fé, vai estar te fortalecendo. E também isso traz uma intimidade com você e Deus. Então é como se através disso Deus aproximasse você dele. Porque você percebe que nós só buscamos mais o Senhor quando nós estamos passando por provas, por tentações. Vocês percebem isso? Que quando está tudo bem, parece que nós não temos tanto essa preocupação de buscar o Senhor e ter uma intimidade com Deus. Mas quando as coisas estão acontecendo nas nossas vidas, as lutas, as provas, as tentações, então o que nós fazemos? Nós vamos buscar o Senhor. Nós entramos no nosso quarto, fechamos a nossa porta. Nós falamos com Deus. Nós buscamos a palavra. Nós buscamos respostas, né, para as nossas indagações, para os nossos projetos. Então, se alegre no Senhor, nas lutas, nas dificuldades, nas provas. Então, queridos, vamos aproveitar o ensinamento de Tiago e vamos colocar em prática isso que Tiago nos ensina. A conduta cristã diária precisa ser uma conduta na fé, uma conduta na paciência, uma conduta na santidade, uma conduta no aprendizado. E cada vez mais que nós nos debruçamos na palavra, cada vez mais que nós investimos tempo na oração, mais nós crescemos e mais nós amadurecemos e mais temos intimidade com Deus. Talvez as provas e as tentações venham em nossas vidas para amadurecermos. Talvez temos tanto tempo de caminhada, mas não somos tão maduro assim. Então precisamos passar por algumas situações em nossas vidas, com permissão de Deus, para amadurecermos. Precisamos crescer. Precisamos, como o apóstolo Paulo disse, nós não somos mais meninos, né? Para viver só do leite, mas nós precisamos comer comidas sólidas. Nós precisamos ser realmente provados pelo Senhor através das provas e das tentações. Eu quero orar por você. Talvez a sua semana começou com um questionamento. Ah, Deus, por que eu estou passando isso? Talvez você questionou Deus, talvez você tentou buscar uma resposta de Deus até pela oração, pela palavra. Mas quando você olha para Tiago, quando ele nos ensina que precisamos ter alegria, gozo, contentamento nas provas e nas tentações, para que tenhamos paciência, para que tenhamos realmente, para que sejamos perfeitos. O versículo 4 fala para que sejamos perfeitos e completos.
Então aquilo que precisa ser feito em nossas vidas, Deus vai permitir, para que sejamos perfeitos e completos. Nele, né? Através dele. Então, queridos, coloque em prática esta palavra. Não se entristeça pelas lutas e as provas e tentações que você esteja passando. Agradeça a Deus, seja grato a Deus. Dê graça, né? Deus tem um plano, um projeto, Deus tem algo para ensinar você diante dessa luta, diante desse problema, diante dessas provas. Então Deus vai nos ensinando, Deus vai nos moldando, tá bom? Pense nisso, coloque em prática esta palavra. Vamos orar? Pai, eu quero agradecer ao Senhor por esta palavra. Tiago traz para nós ricos ensinamentos, para que possamos nos alegrar nas provas e nas tentações, sabendo que diante das provas e das tentações o Senhor vai trazer para nós um bálsamo de paciência e nós vamos adquirir esta paciência através desses momentos difíceis que estamos vivendo. Pai, nos ajude a colocarmos em prática o ensinamento de Tiago. Nos ajude, Senhor, a passar para outras pessoas tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Que vivamos de fato a nossa caminhada cristã, uma caminhada alegre, uma caminhada esperançosa, uma caminhada confiante, sabendo que o Senhor está nos guiando e que o Senhor não está a par de tudo isso, mas o Senhor está no controle das nossas vidas, do nosso dia a dia. Pai, nos ajude. Queremos sempre, a cada dia, ser melhores cristãos, melhores pessoas, amar mais as pessoas. E, Senhor, nos ajude para que compreendamos, entendamos que os teus servos outrora também passaram por sofrimentos, perderam suas vidas, e conosco não vai ser diferente. Tua palavra já nos alerta disso. Nos ajude, Deus, nos fortaleça, para que sempre estejamos fortalecidos pelo Senhor e que jamais possamos deixar o Senhor e sua palavra. Pai, nos ajude, nos desperte e que a nossa vida seja para a honra e para a glória do Senhor. Obrigado, Senhor, por esta pessoa, ó Deus, que ouviu esta palavra. Abençoe, Senhor, grandemente essa pessoa, a família. Abençoe nossos irmãos da comunidade cristã Nova Vida. Pai, abençoe, Senhor, o nosso Brasil, os nossos governantes agora, Senhor, com prefeitos e vereadores de diversas cidades, de toda a cidade do Brasil agora, começando a partir do ano que vem o seu novo governo. Abençoe, Senhor, grandemente a vida de cada um deles e nos abençoe, Senhor, para que possamos sempre alegrar o teu coração. Pai, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Querido, aproveite agora o tempo, ligue para o seu irmão, ore com ele, coloque as suas petições e súplicas diante do Senhor. Deus abençoe, um beijo no teu coração. Ótimo restante de semana para você.